Continuando então, dentro dessa proposta do que o nosso coração deve ser guardado, eu quero chamar a atenção para um ídolo que, penso eu, está na origem de todos os outros ídolos que você vê as pessoas praticando, aquela lista que nós fizemos pela manhã, o ídolo da paixão pela tecnologia, a paixão pela estética, a paixão ao dinheiro, creio eu que são apenas ramos de um ídolo maior chamado orgulho. Orgulho. Nós buscamos desesperadamente essa busca estética da forma física, porque o nosso ego quer ser exaltado e admirado pelos outros. Buscamos desesperadamente acumular dinheiro, porque queremos ter grandes posses, muitas posses e grandes construções para sermos admirados pelos outros. Buscamos comprar o celular de última geração, mesmo que nós não saibamos usar 10% das funções dele, porque aquelas pessoas que virem o desenho da maçã no celular vão ficar admiradas da gente e seremos objetos de inveja, pelo menos aos nossos olhos. No fim das contas, tudo não passa de um orgulho, da busca da exaltação do eu. Nós veremos então agora um texto bíblico, um clássico exemplo de orgulho e da ação de Deus de quebrar esse ídolo no coração dos homens. Gênesis capítulo 11. Capítulo 11 de Gênesis, versículo de 1 a 9. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor dispersou dali para a superfície da terra, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Oremos, meus irmãos. Pai de amor, fala aos nossos corações, não porque há um elemento humano presente, mas porque a Tua palavra é viva e eficaz, Pai. E é dela que emana todo conhecimento, é dela, Pai, que o Senhor se faz conhecer. A mim faz mero esclarecedor das verdades aqui contidas, e aos que estão assentados, ó Pai, por meio do Santo Espírito, tira-lhes as vendas dos olhos, ó Pai. Não deixe com que pensamentos ou preocupações alheias sejam capazes de tirar a atenção. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, desde o pecado de Eva e Adão no Éden, a história vai se repetir ao longo de toda a Bíblia. Seres criados à imagem e semelhança de Deus, procurando emancipar-se desse Deus, Deus provendo misericórdia, restaurando ou preservando, e aí você tem um certo nível de melhora, e novamente se rebela, e a história vai caminhando nesse sentido de uma humanidade rebelada contra Deus. A história da Torre de Babel não passa de uma repetição da história do Éden, só que agora em maiores proporções. Eu estou lendo um livro chamado Imitação de Cristo, e o autor, é um livro assim, ele separa por áreas, né? Humildade, orgulho, ministério. Então ele vai falando frases como se fosse um livro de provérbios, são frases curtas, mas com ensinamentos muito profundos. E a respeito da quebra do orgulho humano, do tratamento do orgulho humano, Thomas Kempis diz que o homem propõe, mas Deus dispõe. Talvez quando você olha
não, com certeza, quando você olha para o texto que nós acabamos de ler, a aplicação dessa frase, o homem propõe, mas Deus dispõe, se apresenta de forma muito clara. Em Gênesis você tem esses 4 grandes acontecimentos: a criação, a queda, o dilúvio e agora até no capítulo 11, a construção da Torre de Babel. Dá uma olhadinha aí no segundo versículo. O primeiro versículo te dá as características que a humanidade tinha até então, de uma linguagem e uma só maneira de falar. Versículo 2: sucedeu que, partindo eles do Oriente. Onde o Éden ficava localizado? No Oriente. A saga humana, desde a entrada do pecado no mundo, é uma saga de fuga de Deus. É uma saga cujo ego que vai crescendo, uma vontade de se tornar a Deus, com a entrada do pecado, não conseguir, não atingir essa perfeição de Deus, e agora, com a entrada do pecado, ver a perfeição de Deus, ver a nossa incapacidade, e sem a restauração, o homem vive a fugir de Deus. Aqueles que não o conhecem, aqueles que não tiveram seus corações regenerados por Deus, vivem a fugir dele. Por quê que fogem de Deus? Por causa do orgulho. Não querem depender de Deus. Não querem ser alimentados por Deus. Querem ser capazes de levantar seus próprios ídolos, querem ser capazes de fazer aquilo que o seu coração diz para eles fazer. E o capítulo 11 reflete isso muito bem. Pessoas fugindo da presença de Deus, fugindo de onde aquilo que simbolizava o local do Éden, a presença de Deus, fugindo para construir ídolos e saciar o seu orgulho e massagear o seu ego. Primeiramente, dá uma olhadinha agora no versículo 4, versículo 3 e 4. Essa humanidade que foge de Deus, que não tem o seu coração restaurado, diz uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. 2 pecados estão grandemente explícitos aí. Primeiramente, qual era a ordem de Deus dada no Éden em relação a povoar a terra? Era espalhar. E agora, em vez de espalhar, eles se ajuntam para elevar o nome deles. Novamente, também outro pecado bem claro aí é a construção desta torre, dessa cidade. São duas obras aí. A gente fica sempre falando na Torre de Babel, mas existe uma cidade a ser construída e uma torre a ser edificada para celebração e fazer conhecido o próprio nome. A torre construída era um formato ou um símbolo daquilo que na antiguidade era conhecido como um zigurate. São estruturas enormes, grosso modo como se fossem pirâmides, só que elas não crescem de forma reta, elas têm degraus entre um e outro, mas é a mesma lógica, uma base larga que vai se afunilando com o objetivo de oferecer sacrifícios a deuses do céu. Ao contrário de uma pirâmide, o topo de um zigurate é plano, capaz de você poder subir nele por degraus e fazer ofertas lá em cima. A palavra Babel significa portal dos deuses. Logo, o que está em questão é chamar a atenção dos deuses, fazer obras capazes de trazer o divino para junto de si. E isso está sempre no coração humano. Essa lógica de que eu consigo acionar a divindade por meio de algum sarameleque, por meio de alguma estrutura, por meio de palavras mágicas. Talvez nós não tenhamos contemporaneamente zigurates físicos, mas muitos de nós
Qual de nós nunca se deparou com 7 passos, campanha dos 7 dias, ou algo com essa conotação? Como se Deus tivesse um prazo para poder atuar em resposta às nossas ações. Nós não gostamos, o nosso ego não gosta de depender de Deus. Fere o nosso coração idolátrico saber que todas as coisas boas procedem do alto, em quem não pode haver sombra de mudança. Nós não gostamos disso, porque nós gostamos de fazer alguma coisa que possa acionar a divindade, ou chamar a atenção para mim. Espero que ninguém cante como Zaqueu subir na árvore para chamar a sua atenção para mim, uma vez que Zaqueu não subiu na árvore para isso, e nem seria capaz de subir e chamar a atenção do divino. Mas nós gostamos disso. Nós gostamos dessa questão de querer chamar e ligarmos com a divindade, achando que nós temos esses poderes. Fruto do orgulho, a construção desse portal dos deuses. É sempre a busca de querer ser como Deus. É sempre por meio da atuação parasita demoníaca que o diabo atua. Aquilo que deveria ser bênção, uma só linguagem, uma só maneira de falar, que deveria proclamar a união da humanidade, a ação demoníaca, o ego humano transforma em maldição. Alguém conhece algum episódio em que palavras distorcidas foram capazes de trazer desgraça à vida das pessoas? Basta buscar lá para o Éden. Lembra como que a serpente convenceu Eva? Como Deus sereis. Em nenhum momento Deus tinha dito isso. A linguagem que era para ser bênção torna-se maldição. Então, nos primeiros 4 versículos, nós temos a capacidade ou a busca humana de erigir ídolos, fruto do seu orgulho. Fruto do seu orgulho. Não pensem vocês que nós somos diferentes. Qual de nós nunca proferiu a pergunta: com quem você pensa que está falando? Aliás, o filósofo e educador Mário Sérgio Cortella, Mário Sérgio Cortella, ele tem um vídeo muito interessante, fica a dica aí, abre parênteses, procura ele com esse nome, Mário Sérgio Cortella, com quem você pensa que está falando. E aí ele pega todas as proporções do universo e mostra o que o ser humano é perto disso. E aí ele trabalha com essa questão de quebra do orgulho de uma forma muito didática. Mas enfim, todos nós, por meio do orgulho, erigimos ídolos na nossa vida e buscamos constantemente essa forma de manipular o divino por meio dos nossos ídolos. Então no versículo 1 a 4 você tem a descrição clássica do orgulho humano. O portal dos deuses. A nossa busca em manipular Deus. A nossa busca em fazer dele uma marionete. A Torre de Babel e a busca por construir a cidade de Babel, que tornou-se a cidade de Babilônia na antiguidade, reflete muito bem isso daí. Mas como graças a Deus, desde o Éden, Ele atua redimindo o orgulho humano, quebrando, mas também provendo conserto, redenção para isso. Da mesma forma Ele faz isso daí. Aí olha só que interessante a partir do versículo 5. Qual era, dá uma olhadinha aqui apenas no versículo 4. Qual era o intento da construção da torre? Que chegue até os céus. Aí Deus, ironicamente, para a quebra do orgulho dele, o que ele faz? Desce. Desce, e de uma forma muito irônica, porque Deus tinha pleno conhecimento da torre. Ele não foi surpreendido com nada que estava sendo construído, ele não foi surpreendido com nada que estava no intento do coração dos homens lá embaixo. A ação divina de descer para ver a cidade e a torre é quase que uma ironia. Tipo, vocês querem chegar lá em cima, mas para que vocês me alcancem, sou eu que tenho que descer até vocês, tolos e orgulhosos.
ele faz o diagnóstico da intenção que eles tinham e nota a potencialidade do pecado. Olha que interessante aí, quando você vê no versículo 6, e o Senhor Deus disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Meus queridos, aqui tem uma questão muito interessante, que é a potencialidade do orgulho humano. Que mal haveria não simplesmente numa torre, talvez. A torre em si talvez não teria mal nenhum. Mas Deus diz: isso é apenas o começo. Um pequeno ato orgulhoso com sucesso pode tornar-se uma grande série de ações orgulhosas, de forma que todos se rebelarão contra mim. Todo pecado nunca começa nas proporções enormes, mas começa com pequenas proporções. É como uma semente plantada que pode atingir resultados outrora nunca imaginados por nós. Quando Eva comeu o fruto, o processo iniciou-se bem antes. O processo iniciou-se em dar ouvidos a quem não deveria dar ouvidos. O adultério de Davi começa não quando ele se deita com Batseba, mas quando ele se nega a sair à guerra e fica na rede. Isso aí é conjectura minha, tá? Mas fica na rede, na varanda, a observar, quando deveria estar no fronte de batalha. Ausentar-se, deixar de fazer o que deveria ser feito, talvez seja só o começo, mas de uma desgraça muito maior que está à frente. E novamente, de forma semelhante ao Éden, o Senhor Deus age com misericórdia para com esse povo. Irmãos, a maior desgraça que pode acontecer à humanidade ou a nós é Deus satisfazer os desejos do nosso coração. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Você imagina se Deus não põe freios nessa corrupção do nosso coração? Você imagina se Deus não quebra o nosso orgulho? Você imagina se Deus não põe abaixo as torres que nós erigimos para satisfazer o nosso ego? O que seria de nós? Aí a ação de Deus, primeiramente, é uma forma de misericórdia, porque o que Deus fala é o seguinte: isto é só o começo. Essa humanidade vai se tornar tão má, tão pervertida, que eu vou ter que acabar destruindo esse povo de novo. E aí então ele acaba e destrói da forma como ele faz, aborda o projeto que estava sendo feito por eles. O que é muito interessante, meus amigos, meus irmãos, é o contraste entre projetos humanos e ação divina. Projetos feitos para satisfazer o nosso ego e ação divina destruindo o nosso ego. Ele desce. O que é belo aí é quando ele diz: vinde e desçamos. E aí você pode ver toda a ação da Trindade ou da economia divina descendo e atuando sobre esses indivíduos e destruindo isso de uma forma misericordiosa, porque ele poderia simplesmente matar todos aqueles e levando eles a cumprirem aquilo que ele falou, aquilo que ele tinha mandado eles fazer, que era espalhar-se pela terra. Às vezes ter os nossos projetos derrubados, ter os nossos ídolos despedaçados, assusta-nos num primeiro momento. Mas nunca se esqueça, meu querido irmão, minha querida irmã, que a ação divina, por mais dolorosa que seja, sempre é buscando para que nós sejamos obedientes e para que nós possamos cumprir aquilo que Ele mandou. A ação divina sempre é para retomar o verdadeiro fluxo que o ser humano tem que ter de encontrar satisfação apenas em Deus e obedecendo a eles. Projetos humanos e ação divina. É isso que nós olhamos aí, é isso que nós vemos a atuação de Deus. Sabe o que é mais bonito?
confunde a linguagem, e depois você vai ver uma nação com uma língua única, os descendentes de Sem, que depois Abrão, que vai ter o nome mudado para Abraão, e a Babilônia, que em todas as escrituras vira símbolo daquilo que é perverso, daquilo que é mau, daquilo que é ruim. A Babilônia, símbolo do orgulho humano, é confrontada por uma outra cidade, a Jerusalém. Primeiramente Jerusalém terrena, mas até no Apocalipse, a Jerusalém celestial. A história da Torre de Babel convida-nos a nos posicionarmos e nos perguntarmos que tipo de cidadão nós seremos, de acordo com aquilo que está em nosso coração. Busca da satisfação dos próprios prazeres, a busca em ter o nome reconhecido, a busca em fazer com que os outros fiquem adulando o nosso ego. Que características são essas dos cidadãos da Babilônia? Aqueles que renunciaram à sua vida, aqueles que renunciaram ao seu próprio nome, aqueles que renunciaram aos seus desejos, aqueles que saíram da sua terra, da sua parentela e vai para onde eu te mandar, são os cidadãos da Jerusalém celestial. Que tipo de cidadão você é? Para onde o seu coração está te direcionando? Para a Babel humana, egocêntrica, a fim de ter o reconhecimento alheio, ou para Jerusalém celestial? E tomemos cuidado, meus queridos, porque novamente, aquilo que eu disse pela manhã, a sutileza idolátrica, ela é forte, inclusive dentro da igreja. Vocês estão construindo um templo. Querem construir um templo para servir ao Senhor? Ou querem construir o templo mais confortável do presbitério, mais famoso de Colatina, que sirva para agradar pessoas e não para servir a Deus? Você tem trabalhado, tem pesquisado, tem ganhado dinheiro. Para que você tem direcionado os seus esforços? Para satisfazer o seu próprio ego? Para ter 300 títulos à frente do seu nome? Para ter dezenas de cifras ou de zeros no seu saldo bancário diante dos outros e ser admirado como um grande conquistador? Ou para servir a Deus? A questão não é o que você tem. A questão é para onde você direciona o que você tem. Grandes projetos nunca foram problemas para Deus nas Sagradas Escrituras. Inclusive, quando você olhar os reis, você vai ver que muitos deles foram elogiados por construir muralhas, castelos, aquedutos e qualquer coisa do tipo. A questão é o coração. Para fazer seu nome conhecido, ou é para servir a Deus? É para ser um cidadão da Babilônia, ou é para ser um cidadão dos céus? No fim das contas, tudo é fruto do nosso orgulho. Tudo é fruto da nossa busca pelo reconhecimento diante dos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós, como Ele teve misericórdia de Adão e Eva no paraíso. Porque a expulsão e a correção deles, o cobrir a vergonha deles, não foi mero castigo e disciplina divina, mas foi misericórdia. O homem, se ficasse no Éden e comesse da árvore da vida, seria pecador e eterno, um Wolverine do mal. A Torre de Babel, se não fosse destruída, daria origem a uma cidade arrogante, achando-se melhor do que os outros. Às vezes o nosso conhecimento acadêmico, às vezes os nossos bens materiais, às vezes o nosso amor desenfreado por aqueles que estão ao nosso redor, são torres que têm que ser derrubadas, a fim de que nós possamos nos tornar cidadãos dos céus. Do que eu tenho que guardar no meu coração? Da idolatria e do orgulho, que pode cometê-lo dia após dia. O que te motiva a fazer as coisas, as suas ações? A Babilônia ou a Jerusalém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.